Olá, seja bem-vindo ao Fisie Saúde Integrativa, o seu podcast que fala sobre como cuidar de você, cuidar da sua saúde, né? Tudo isso é muito importante. Mais uma vez, nós estamos aí no nosso episódio, sempre entrevistando diversas pessoas, ótimos profissionais da área de saúde. E antes de mais nada, a gente pede para você compartilhar, se inscrever, curtir e também ir lá no nosso canal do Apoia-se. Lá no Apoia-se você consegue, né, contribuir também com esse projeto. A gente tem aqui o Fisie Saúde Integrativa, é um projeto de trazer profissionais, né, de espalhar como deve se cuidar de forma bem perfeita, de forma bem cautelosa da nossa saúde, prevenir diversas doenças, tanto no campo físico, no campo mental. E para você que está assistindo, né, comece aí, vai compartilhando e sinta-se à vontade, né? Que no nosso podcast você está em casa, né? E nesse estar-se em casa também, nós trazemos uma convidada aí para você que quer saber o que, que é a constelação familiar, né? Como funciona, quais são os seus benefícios, tudo isso vai ser abordado no dia de hoje. E temos a nossa convidada especial, que é a Maria Tereza, ou Terezinha, que vai abordar um pouquinho sobre o que é a constelação familiar. Mas antes de mais nada, a gente quer saber, né? Quem é a Terezinha, né? O que ela fez, de onde ela veio. Então, seja bem-vinda ao Fisie Saúde Integrativa. Olá, bom dia, Isaías. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Muito honrada, feliz de estar aqui com você, né? E com todos que a gente vai compartilhar. É, eu sou profissional de recursos humanos, então toda a minha vida, né? Hoje atuo mais de forma independente, mas sempre trabalhei com pessoas. Fiz serviço social, depois fui ampliando meu leque aí em recursos humanos, né? Então, minha vida toda foi lidar com pessoas. E por volta aí, uns 20 anos atrás, eu conheci a constelação familiar e comecei a participar, né? Então, como participante, eu ia aos encontros e fui me interessando e fui achando assim, dentro da minha busca, né, de Uhum. autoconhecimento, a busca espiritual, né? Foi algo assim muito impactante, muito forte que eu encontrei, né? Encontrei muitas respostas na constelação. E aí, há 10 anos atrás, eu fiz um curso de formação e comecei a atuar como consteladora, né? Então, hoje eu faço a constelação individual, né? Tem casos, tem pessoas que não querem fazer em grupo. E também, hoje em dia, pela correria, e falta de tempo e tudo mais, né? E pós-pandemia também, né? A gente começou a fazer a constelação familiar individual online, né? Então a gente faz hoje, você está na sua casa, eu estou na minha e a gente faz por vídeo e a constelação acontece de forma bastante importante, né? O resultado é o mesmo. E em grupo, né? Quando a gente tem aí pessoas interessadas, a gente monta um grupo e faz a constelação presencial, né? É. Então essa sou eu, Olha que legal. Isaías. Então, acho que uma primeira dúvida que tem, que as pessoas devem ter muito, né? O que é constelação familiar? Embora a gente estava até abordando antes de começar o podcast, né? E as pessoas às vezes ficam em dúvida, né? O que é essa constelação familiar? Para que serve? O que funciona? É o que eu sempre digo, as pessoas às vezes elas conhecem alguma coisa mais ou menos e quanto mais elas se aprofundam, melhor elas vão sabendo, vão conseguindo resolver os seus problemas. O que seria essa constelação familiar, né? Então, constelação familiar, ela foi sistematizada, ela foi ampliada, ela foi, vamos dizer, divulgada por Bert Hellinger, é um alemão, né? Ele é falecido já, ele faleceu em 2019. E eu digo assim, ele sistematizou, porque ele não partiu do nada, né? A partir de estudos que ele teve, de trabalhos com grupo, já de psicodrama e de outras ferramentas que ele tinha, que ele era um psicoterapeuta, padre também, né? Ele foi um padre missionário que ficou 16 anos aí saindo da Alemanha e do nazismo, ele foi para fazer missão na África. E ele começou a fazer trabalhos com grupos e famílias, e ele foi identificando algumas dinâmicas que aconteciam dentro desse trabalho dele em grupo.
E aí ele foi percebendo leis que estão no nosso sistema familiar e que regem todo o nosso, né, vamos dizer, todo o nosso caminho de vida. E então Bert Hellinger foi, né, ele é o criador aí do que a gente conhece de constelação familiar. Tem vários livros aí que as pessoas podem se aprofundar e conhecer melhor, né, sobre a obra dele. E a partir daí, então, Bert, ele divulgou, difundiu para todo vários países, né, a constelação. E o que que é? A constelação é um método, é uma técnica terapêutica, né? Não é uma terapia convencional, né? Onde as pessoas vão e várias sessões, não. É uma sessão onde você pode adentrar ao seu inconsciente e ao inconsciente do coletivo da sua família. Então você vai descobrir algo, procurar algo que está oculto, que você não consegue perceber no seu dia a dia, na sua vida. Então você vai buscar uma resposta. Por que eu não me relaciono bem com meu pai? Por que eu tenho uma questão afetiva importante? Por que as mulheres da minha família se separam? Então, algo que te incomoda, né? A constelação ela está presente em todas as áreas da sua vida. Então, não é só quando a gente diz, né, constelação familiar, as pessoas pensam já, algum problema na Na família, família. Então ele né? aborda, então assim, nem Isso, necessariamente não preciso estar, né, com problema na minha família, se você morar sozinho, né, ou não morar num ambiente onde tem diversas pessoas, também a conciliação ela acaba servindo, né? sim. Seria. Então, todos os campos. Então, se você tem um problema de saúde também, né? Acontece problemas recorrentes na família, uma doença que, vamos dizer, olha, minha avó teve, por exemplo, né? Esse problema, um câncer de mama, minha mãe Sim, teve, eu também tenho. Então, doenças, questões de relacionamento, questões, de prosperidade, né? Financeira. Então, as pessoas, por algo que incomoda, uhum, procuram a constelação familiar. Por quê? Ela vai buscar, então, a raiz daquele problema. Por que você vive aquele problema? né? Né? Então, ela vai buscar o que está oculto. Uhum. O que é isso, né? Dentro do sistema familiar que a gente diz. Então, dentro da sua família existe um inconsciente coletivo que existe também em outros grupos, né? Quando você participa do seu grupo de escola, né? Você está dentro do âmbito da escola. Aham. Forma-se ali um inconsciente coletivo, né? Assim como o país. E na família não é diferente. Então, nós pertencemos a um grupo, a um sistema, que existem leis que regem. E diz que Bert diz e Sim, começou, né, a constelação. O que que ele diz, então? O nosso sistema, assim como outros, tem as leis que a gente tem que, vamos dizer, seguir, né? Que a gente tem que respeitar. Assim como num país, você infringe uma lei, você pode ser sim. preso, né? Aham. Então, na família, você tem as leis que regem. Então, qual é a primeira lei? A lei do pertencimento. Então, todos pertencem. Independente se você faz algo que a sua família não gosta, se você tem um hábito, vamos dizer, uma pessoa que é alcoólatra, que bebe, uma pessoa que matou alguém, por exemplo. Então, a família vai dizer: não, vamos excluir, essa pessoa não faz parte, ela não segue a nossa cartilha. Então, isso é algo que viola a lei do pertencimento. Ou às vezes a própria pessoa se exclui, ela se sente diferente da família e ela se afasta da família, ela se exclui. Então, isso viola essa lei do pertencimento. Então, Bacana. todos pertencem, independente de qualquer questão, situação que haja, né? Hum. Todos pertencem, é uma lei. Então, Então, pertencimento aí é o que começa, é o né? começo, é uma das leis, Às né? Que vezes. Bert diz, leis do amor, né? Então, quando você é excluído, ou algo é excluído da família, isso acontece uma desordem,
né? Há um desequilíbrio, há uma questão ali mal resolvida, vamos dizer assim, né? Dentro do campo da família. A segunda lei, é a lei da hierarquia. Então, o que quer dizer isso? Todos que vieram antes de você, eles têm um valor diferente de precedência. Então, quem veio antes de você? Seus bisavós, seus avós, seus pais estão acima de você. Eles são maiores que você. Então, o que quer dizer isso? Existe você tem um respeito a essa hierarquia, né? Se você infringe essa ordem, isso é comum de acontecer, por exemplo, quando um pai morre, e fica a mãe viúva, e você, por exemplo, é o filho mais velho. A tendência qual que é, né? Ah, agora eu sou o homem da Ele família. assume o papel ali, né? Ele está nesse. É isso, ele assume um papel do pai da família, do homem da casa, e aí ele fica do lado da mãe. Ele assume, né? Se ele tem irmãos mais novos, ele assume o lugar ali de pai. Isso é uma desordem dentro do sistema, né? Não que o filho mais velho não tenha, ele tem o seu valor de precedência, mas nunca ficar no lugar do pai, né? E nas famílias, alguns casos, assim, então acaba tendo que às vezes quando o pai falece, até mesmo se tiver alguma ausência, tá o Sim, esposo, aí sim, ele vai morar no outro lugar e some, e é o também. filho mais velho, então ele não pode assumir, quer dizer, pela lógica, ele não deveria assumir ali como se fosse o chefe da família. Ele deve ocupar ali a sua posição enquanto ele era um filho mesmo. Filho mais velho. Filho mais velho. Na sua posição de filho mais velho e não de o seu protetor do lar. Essa seria a regra básica, assim, para Isso, manter a harmonia. a harmonia. Por quê? Porque quando o pai, mesmo ele não estando ausente, ou ele não está, ele é o pai, né? Você é o filho mais velho, entende? Nesse caso que a gente está falando. Então, se você fica ao lado da mãe como se fosse o pai, o que que acontece com você? Você não casa, você fica marido da mãe, né? É de uma forma inconsciente, veja bem, o que a gente Sim, está tudo dizendo não é. A aqui. pessoa não sabe, ah, agora eu tô Não, assumindo, então. agora você é meu pai. Agora Não, aham. né? Ele é de forma, porque é um amor, é um cuidado, é o querer, né? Que tudo fique bem. Então, inconscientemente, essa desordem na hierarquia causa questões, Aquelas causam questões. problemas, né? Até, por exemplo, e você falou desse caso, até lembrei, né? Porque quando você vai falando, quando você está falando, interessante que eu vou pensando e vou associando, né? Ah, lembrei de fulano, ou lembrei. Eu, inclusive, já tem alguns casos que você fala quando o filho mais velho, né? E aí, nesse caso, eu até lembro de uma pessoa também que ele acabou assumindo esse papel de pai, assim, que foi exatamente aquilo que você falou. Não casou, né? Hoje tem lá os seus. Deve estar com quase. Não, deve estar com 60 e poucos anos por aí. E assim, leva uma vida normal, né? Uhum. Mas você consegue perceber também que tem outras situações ali que parece que estão mal resolvidas, tudo. Tem um certo isolamento, né? Nesse caso. Então, quando eu assumo esse papel inconscientemente, né? Acaba tendo talvez esse problema, né? E Sim, interessante isso, né? é uma desordem, né? É por amor, Sim, porém você não está no lugar certo, né? Se você não está no lugar certo, é uma desordem mesmo, né? Uma questão aí sim, importante, aham. né? E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando a gente tem nas nossas relações de amigos, de casal, de trabalho, colegas de trabalho, todas as pessoas, né, que a gente tem relações, a gente tem que dar e receber no mesmo nível. O que é Hum, um desnível? Pai e mãe em relação aos filhos e professor, né? Isso é um desnível. Por quê? Porque pai e mãe, eles dão a vida. Nada é maior que isso. sim. Então, qualquer coisa que os pais façam para os filhos, ele está fazendo como doação, ele se dá, né? Ele se doa, os pais se dão para os filhos. Não tem como o filho pagar isso, nunca. Nunca um filho vai conseguir estabelecer um equilíbrio entre o dar e receber nesse sentido.
Só que esse desequilíbrio ele é bom, não é algo que vai Sim. desarmonizar o sistema, certo? Professor também. Professor é aquele que ele se doa, ele entrega o seu conhecimento, ele eleva o nível de conhecimento do aluno, e também o aluno não tem como retornar isso, ele não tem como devolver isso. Ele pode pagar um valor, né, Sim. financeiro, porém, não é, por mais que seja, não é um valor que chega a nivelar isso. Então, são desníveis, vamos dizer assim, né, entre o dar e receber, porém, é positivo. Agora, todas as outras relações, vamos dizer, você com a sua esposa, né? Aham. Você se entrega, você faz, se investe muito do seu tempo, da sua energia, da sua vida no relacionamento. Isso é só um exemplo, tá, Sim. gente? Não Mas, conheço a esposa do Isaías. E a sua esposa não está ali, ela está, sei lá, sim. direcionada, ela está talvez emaranhada em alguma questão familiar dela, Hum. certo? Daí ela está, talvez por alguma dor da família, está emaranhada e não está dando para você tanto quanto você se doa para ela. Então, o que que acontece? A relação fica, Ah, a isso tem um balança fica, desnível, né? entende? Uhum. Então, você está dando muito e ela fica como devedora. Isso também, claro, vai trazer um conflito entre vocês, não tem Uhum. como, entende? Agora você falou de a questão de esposas, não sei se há algum tempo, hoje eu não vejo tanto, mas ainda você tinha aquela relação do esposo e da esposa, se chamar mãe de pai, né? Ah, minha sua mãe, ô pai. E aí Hum, você tem aqueles casos que o esposo ele trata a mulher como mãe, ela como pai, e acaba meio que uma simbiose, uma mistura sim, ali, né? sim. Ao mesmo tempo, eu não sei se ele quer trazer colocar a figura da mãe dele na esposa e vice-versa, né? A esposa, além de ficar mais como uma cuidadora também, o marido, essa também seria uma certa desarmonia, uma Sim, visão errada de como errada, seria, né? totalmente, porque assim, quem que ele está vendo na esposa é a mãe, porque ele começa a chamar de mãe, ou a mulher começa a chamar de pai depois que eles são pais, né? Então, o que você quer dentro desse relacionamento? Um marido, uma esposa, ou você quer os seus pais, né, no seu relacionamento? A gente procura sim, a gente tem os nossos parâmetros dentro da Sim. gente, onde a gente busca as pessoas, né, não é? Eu busco meu pai, você busca a sua mãe dentro do relacionamento, mas isso de uma forma diferente, né? Não de você passar. Mas isso acontece bastante, né, Isaías? Em relacionamento, onde a pessoa teve uma formação com o pai ou com a mãe Sim. desequilibrada, onde ela não se sentiu amada e, né, N motivos, e aí ela busca se satisfazer no casamento dentro de um relacionamento. Aí fica, né, cria problema, não é? Não vai ser feliz no relacionamento se você estiver buscando o amor do pai ou o amor da mãe. Então, essas três leis são as leis que regem o nosso sistema familiar. Então, quando a gente infringe, quando a gente viola essas leis, a gente passa a ter uma desarmonia, vamos dizer assim. Essa desarmonia nos causa problemas, tanto de relacionamento quanto de questões financeiras, questões de saúde, né? Como a gente estava falando aqui. Então é isso. Dentro desse cenário, Sim. vamos dizer assim, da nossa família, o que que a constelação faz? Ela vai descobrir, ela vai entender, então, vai trazer à tona, como a gente diz, né, dentro do trabalho Sim. da Aham. constelação, o que está oculto, o porquê, né? O que está faltando dentro desse sistema para que se harmonize de novo. Então, nós vamos entender, é, a questão da hierarquia não está ok, você está no lugar errado, né? Há o quê? Há uma gratidão a ser reconhecida, há algo que aconteceu que você não entendeu o seu pai, por exemplo, como é um ser humano em evolução, porque a gente tem
vamos dizer, na nossa psique, né? A gente tem a Sim. ideia que nossos pais sejam perfeitos, né? São os Pode errar, heróis, né? não Não pode tem errar. erro. Esquece a figura humana, né? Entende? Isso não existe, né? Então, quando a gente, vamos dizer, idealiza um pai ou uma mãe como perfeito, algo acontece e você tem uma ruptura, né? E ali você passa a julgar o seu pai ou a sua mãe por algo. E na constelação a gente diz, sem julgamento, né? Então vamos descobrir o que aconteceu, vamos fazer o trabalho, vamos, né, entrar nesse campo do seu sistema, e entendendo que são seres humanos em evolução, Hum. né? E aí é quando a pessoa se depara, né, com algo que aconteceu com ela e ela entende isso sem julgamento, né, e com amor, ela vai voltar então ao respeito à hierarquia do pai, da mãe, independente do que aconteceu, né? E é uma reconciliação, então, tá? Uma Hum. harmonia. E aí, Isaías, o que que acontece? As pessoas, dentro da constelação familiar, a gente diz que não há vítima, né? Todos têm uma Ah, parcela de responsabilidade, todos são né? atores ali, Todos então. são, isso, todos são adultos, né? Então, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Então, a constelação familiar é uma representação do que está oculto. Então, em grupo é colocado, então, os atores, vamos dizer Aham. assim, né? Quem vai representar o pai, quem vai representar a mãe, ou uma doença. Se há uma doença, a doença também é colocada como uma pessoa representando. E a partir dali, esse campo que a gente diz, né, morfogenético, da constelação familiar, do inconsciente, vão trazendo para nós informações. Então, aquelas pessoas que estão ali representando, elas trazem informação. Ah, estou sentindo isso. Então, acontecem sensações no seu corpo, ou uma necessidade de dizer algo. E dentro desse cenário, então, o constelador, o facilitador da constelação, vai trazendo, então, frases de cura, não é? Vai trazendo, vai sentindo, e esses atores também vão trazendo informações, e a gente vai trabalhando, então, numa harmonia, né? Harmonização daquele sistema. Aí uma dúvida que me surgiu. Quando você fala da questão da família, é que a gente tem algumas famílias, de fato, tem alguns tem o pai e mãe, né? Mas a gente tem uma grande parcela das famílias hoje que é formada só pela mãe, somente pelo pai. Em alguns casos, os filhos sabem quem é o pai, outros casos não tem a mínima noção de quem é, né? Não sabe nem o nome. Às vezes até a mãe também não sabe, vice-versa também. Às vezes Sim. até não sabe, às vezes mora só com o pai, nunca viu a mãe, nem sabe quem é a mãe. Nesse caso, aí para você estabelecer essa harmonia, eu preciso estar com todas as pessoas ali. A conciliação, ela tem que ser feita com todos os membros da família ou somente com uma pessoa? Só com a pessoa, Só com a pessoa. tá? Pode Uhum. acontecer de ir outros membros da família na constelação, Aham. assistir, né? Mas não necessariamente. Pode estar só a pessoa. Ela vai indicar dentro desse processo, do Sim. grupo, ela vai escolher alguém para representar o pai, a mãe, independente se esse pai não ficou no lar, né? Se ele se ausentou, se ele morreu, enfim. A pessoa tem uma Sim. vida, Aham. certo? Que foi formada por 50% pai, 50% mãe. Então, nós somos formados, né? Desses Sim. dois seres. Então, independente se ele está ou se ele não está, ele deu o seu, vamos dizer assim, Aham. deu parte da sua vida, É, porque né? você Para tem as essa pessoa. características, quer dizer, parte de você ali, Exatamente. parte de você, mesmo você não sabendo, é lá da Você sua família paterna ou materna, doenças, transtornos mentais, que são ligados, aí você vai ver a questão genética tá lá atrás, que tá ligado também, mesmo às vezes você não conhecendo, você carrega aquilo, Sim, né? exatamente. Então, o nosso corpo, ele traz o nosso sistema familiar, tá? Nas suas células, então, no seu DNA, as suas mãos, Sim, né? tudo Todo o ali. seu Aham. corpo
traz o quê? A genética da sua família. Entende? Você Legal. queira ou não, né? Então, nós somos formados por um pai e uma mãe. Então, mesmo que esse pai se ausentou, foi embora, né, a pessoa não conheça, não tem problema. Por quê? Porque a constelação, o que que ela faz? Ela faz uma conexão, entende? Então, tem casos onde a pessoa, ela tem um pai biológico que ele não Sim. conheceu, Aham. tem um pai que criou, né? Então, mas nós vamos fazer uma reverência, nós vamos respeitar esse pai biológico, porque ele deu a vida, não é aquela pessoa. Então, nós vamos primeiro fazer um trabalho, né, de você assim, reconhecimento, de você reconhecer que você tem esse corpo porque você veio de um pai, né, você não conhece, Sim. mas existiu, né, existe alguém vivo ou morto que te deu a vida. Então, essa é a nossa origem. Então, a gente parte disso, né, na constelação. Qual é a sua origem? De onde você veio? Tem. Que às vezes a Entende? pessoa ela mora com o padrasto ali, que cria desde pequeno, e, claro, acho que ela vai pegar algumas, né, algum tipo de comportamento que é relacionado ao padrasto, como foi a educação ali, mas querendo ou não, por trás ela carrega, né, tudo aquilo que é do pai biológico, né? Aquilo que você falou, não tem como você deixar de lado, você Não. carrega aquilo. E eu acho que é interessante, quanto mais você sabe, né? E eu até comentava isso com algumas pessoas que vieram, quanto mais você se conhece, melhor você consegue lidar com as situações, né? Acho que esse autoconhecimento, esse processo, você consegue viver uma vida melhor, porque às vezes você tem alguns problemas, né? Diversas coisas que estão ligadas ao seu passado que você não tinha a mínima ideia, né? E que aí, quando você traz isso à tona, agora eu estou entendendo por que eu faço isso, por que eu não gosto daquilo, por que eu tenho esse comportamento, né? Exatamente. A gente diz na constelação, qual é o principal objetivo da constelação? Trazer consciência. Que é isso? Que é Sim, você estar consciente. Nossa, agora eu sei, né? Você vai, faz uma constelação, você entende. Ah, então agora eu entendo. Então você traz para o consciente, né? Então, quando a gente fala, a constelação trabalha no campo do seu inconsciente, inconsciente coletivo daquele grupo, né? Você vai buscar informações, entender o que aconteceu, é trazer a consciência. A partir do momento que você tem consciência, daí é com você, sim, entende? Aí a responsabilidade é sua de viver melhor. Porque o que que a constelação busca? Busca que as pessoas vivam melhor, que uhum, elas tenham uma vida mais plena, né? Com consciência, né? Então, hoje, eu sei, você vai dizer, né? Depois de uma constelação a respeito de algo. Nossa, hoje eu sei, né? Eu sou um membro da minha família, importante, tenho meu lugar, né? Tenho as minhas questões e sei do porquê, né? Então, esse é o trabalho. E aí, quando que eu devo buscar a constelação, né? Quando que eu devo fazer? Em que momento? Eu tenho que estar sentindo alguma coisa, não? Porque às vezes a pessoa ela pode estar assistindo e está pensando, e aí, eu vou buscar agora ou não? Tem que esperar acontecer um problema? Tem que esperar acontecer uma tragédia ou não? Qual que seria o melhor momento, né? Em qual situação? Então, eu digo a constelação, você tem que sentir. Não é algo racional. Não é assim, onde você vai também fazer a constelação. Ah, eu Sim. vou entender tudo, 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 tudo. Não, deixe que o seu corpo, que o seu, né, que a sua mente vá captando todas as informações, porque é do sentir. Então, quando fazer uma constelação, você tem que sentir. Ah, eu ouvi falar da constelação, faço constelações que a pessoa chega assim, não sei nada. Eu ouvi falar, mas aquilo me tocou. Entende? Então você tem um sentir que te leva. Aquilo me tocou e eu sinto que eu tenho que fazer, né? E com um resultado importante. A pessoa não sabe nada, nunca leu, né? Ela ouviu e ela tem um super resultado. E pessoas também que já conhecem a minha primeira Sim. constelação demorou que eu conhecia, que eu comecei a participar de grupos, demorou acho que uns 3 anos para eu fazer a minha primeira.
Ah, você começou entende? você participava de grupos, Participava como mas não tinha uma sessão, que a gente pode dizer, uma sessão de é, constelação, ou tem um isso, um nome mais específico? encontro, um Encontro. workshop, né? Tem reunião. Aham. Então, mas aí eu participava, mas não sentia que. E daí chegou uma hora que eu falei, acho que quero fazer uma constelação. Então, é do sentir, né? Você sente. Agora, se você vai só por curiosidade, tô curiosa, Não vai ter um não é resultado. legal. Hum. E quando a constelação tem um resultado? Quando você toma aquela consciência, você fica consciente e você começa a agir na sua vida de uma forma diferente. Porque também, é feito um trabalho, né? A consteladora faz um trabalho, né? Coloca luz naqueles problemas, ali você se sente super bem, porém você virou as costas e você é difícil isso acontecer, né? Porque a Aham. pessoa não tem como, depois de você ter ali participado, vivido uma constelação, você sair igual. Mas, vou virar as costas, não quero saber nada disso, vou continuar minha vida. Vai continuar com suas questões, entende? Você precisa ter uma postura, né, diante da vida diferente a partir daquele momento, que você sabe qual é a dor que o seu pai teve, né? Por que ele foi embora, por exemplo? Por que ele se ausentou? Quando você entende isso, você entende que houve uma dor importante, né? Ele tinha as razões dele, né? O bisavô, né? Outras gerações que vieram antes, ele não pôde fazer diferente, né? Foi o melhor que ele pôde fazer por você, talvez foi ter ido embora, Às vezes né? até a ausência, vamos para teu pai. Ele casou, ou nem casou, mas teve filho, morou alguns meses com a sua Uhum. esposa e com a mulher, Aham. sumiu, abandonou. Então, talvez se ele tivesse ficado ali, talvez seria pior. Nesse caso, seria Às pior. vezes você tem um pai, sei lá, um pai que rouba, um pai, ele tem um hábito que, Aham. né, que não é legal. Ele não quer passar isso para o filho. E talvez ele não consiga viver de forma diferente, entende? Então, numa constelação, às vezes a gente se depara com isso, onde a gente percebe, entende que o melhor que o pai fez para o filho foi se afastar, para que o filho tivesse outra oportunidade na vida de estudar, de ter né, hábitos diferentes. Então, por amor, a gente entende, e já vi muitas constelações assim, por amor, o pai diz: eu deixo você com a sua mãe. Você vai estar melhor com a sua mãe do que comigo. E mesmo nesse ato de abandono, mesmo ele não, mesmo o pai falando assim, olha, não é amor, né? Mesmo assim, inconscientemente, pode até ele saber, olha, não é, eu não tô, é porque eu te amo, eu vou embora. Mas ele pode estar falando, eu vou embora porque eu quero viver uma vida melhor. Acho que eu entrei numa Sim, sim, enrascada, né? E estou indo embora e você fica aí cuidando. é, Então, até inconscientemente ele fala, olha, melhor eu afastar do que. exatamente. Ah, É um processo inconsciente, né? Que por amor, muitas vezes, a gente faz algo que vai magoar outra pessoa. Ela não vai entender, né? Um filho que é abandonado, ele se sente rejeitado, ele se sente, né? Eu queria ter um pai para levar na sim. escola, não é? É. Quando eu era criança, eu tenho traumas, porque acontecia isso, acontecia aquilo. Então, a constelação traz, por exemplo, olha, seu pai te ama, né? Ele está dizendo que te ama. Porque o que acontece dentro desse grupo? Né? As informações vêm. Então, a pessoa que está representando o pai, ela nunca viu seu pai, ela não, não te Aham. conhece, não sabe nada sobre você. Ela vai dizer: te amo e fiz o melhor que eu pude por você, pela sua vida. O que acontece dentro dessa informação? É o amor. Então, aquela pessoa, ela se sente preenchida. Porque quando um pai te deixa, né, você vai embora, fica um vazio, né, como um buraco que fica Sim. dentro de você. Aham. Então, quando você sente o amor, a pessoa se preenche, aquele amor. Então, sempre quando ele lembrar do pai, ele vai falar: não, meu pai fez o melhor que ele pôde por mim. Ele fez o melhor que ele tinha para fazer.
Porque a gente quer as coisas perfeitas na vida, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse Sim. não sei o quê, Aham. se eu tivesse uma casa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse alguém, né? E a vida da gente não é assim. Então, nesse sentido, se você se sente preenchido, você vai lembrar, essa pessoa vai lembrar e vai pensar assim: não, meu pai fez o melhor que ele podia. Dentro das condições de vida que ele tinha, de tudo que ele tinha, ele fez o melhor e ele me amou. Então, esse amor preenche. E aí a pessoa passa a ter uma outra postura diante da vida. Eu tenho um pai, entende? Aham. Eu tenho um pai, porque o que que acontece quando a gente não, assim, sente falta, né? Ah, não, eu não tenho pai, eu não tive pai, por exemplo. Quando você sente isso dentro de você, é como se você dissesse que também parte sua não existe. Porque se você é metade pai e metade mãe, eu estou excluindo uma parte minha. Quando eu digo não ao meu pai, ah, ele me deixou, ele me abandonou. Sim. Ah, Aham. você fica entrando nesse julgamento, né? É, você exclui você mesmo. Uma parte sua fica. Fica. Então, como uma pessoa pode se equilibrar, ter um Sim. bem-estar na vida, ter saúde, quando ela mesma não se aceita? Quando você não aceita seu pai ou sua mãe, eu não aceito minha mãe, você não está aceitando, você não está aceitando você mesmo. E o aceitar, ele não quer dizer no sentido que você vai, tipo, você vai perdoar tudo e vamos começar de novo, ou o aceitar seria no sentido, olha, tá, eu sei que você fez isso, fez aquilo, mas viva a sua vida, eu vivo a minha, né? A gente não precisa ter aquele relacionamento de abraçar, de beijar, mas eu sei quem eu sou, ou teria que realmente ter, não, então vai lá, você vai apertar, você vai abraçar ou não. Cada um Não, segue seu caminho. Eu sei exatamente. que a minha É vida é essa. isso. Então, Ah, é isso, é você aceitar. Não quer dizer que, ah, mas não, eu aceito meu pai assim como ele é, eu entendo tudo que aconteceu, mas eu prefiro, por exemplo, não vê-lo, ficar longe. Pode acontecer. Agora, você tocou num ponto importante, né? Você falou, ah, eu perdoei. O perdão na constelação é algo que a gente não fala sobre perdão, né? legal. O que que a gente diz? Cada um assume a sua parte. Ah, então não há o Então, perdão. não é Assim, não, perdão. não há o Não, sentido do perdão, de não, eu te perdoo. Ah, não. Eu entendo, né? Eu aham, aceito, eu respeito o seu destino. Eu respeito a sua história. Eu aceito, que a sua vida foi assim, meu pai, por exemplo. Mas você vai deixar, se há uma culpa, se há algo que ele fez, é uma questão dele. Então, quer dizer, eu deixo você e eu deixo você com o que é seu e eu fico com o que é meu. sim. Então, Isso a é, sua responsabilidade, é entende? E eu interessante. não vou te julgar por isso. Isso que você falou é legal, porque é com o termo do perdão, né? Porque as pessoas ficam até pensando, ah, peraí, ele batia no filho, fazia isso, fazia aquilo, nunca ligou, e agora fala, eu te perdoo de tudo. E é legal quando você fala, não, não, não há o perdão, né? Você vive a sua vida, não entendo se você foi, entre aspas, sei lá, um mau caráter ou alguma coisa, tanto o pai quanto a mãe, vai, vive a sua vida e eu vou viver a minha, pronto. Né? É, Assim, é o bacana. importante aí é o Aham, respeito, o respeito, entende? legal. Seja o que for, ele é o seu pai. Então, eu respeito a sua história, você fez o melhor que você pôde. Agora, é, eu fico com o que é meu, eu respeito a sua vida, eu reverencio, agradeço porque você recebeu a vida, né? Agora, você fica com você, com suas coisas. O que é importante é assim, nisso é maturidade, entende? Você é adulto, você é maduro, agora isso traz maturidade para você. Porque se você fica assim, olha, ah, meu pai não foi legal, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe também, e lá, lá, eu não perdoo, o que que acontece? Você não Hum, avança, você não vai para frente na sua vida, porque você fica olhando para trás. fica. Você fica julgando o pai e a mãe. Ah, minha mãe não foi legal. Ah, por quê? Por quê? Porque ela me batia. Outro dia eu ouvi assim, né? Sim. Ah, meu, eu tenho um trauma. Por quê? Eu era o filho, sei lá, mais novo, e eu ganhava bicicleta, só bicicleta usada. Não tive uma bicicleta nova. Realmente o filho mais novo, ele vai pegando o que sobra, né? O primeiro ganha o novo, ó, agora repassa pro seu Essa irmão. história, eu acho Sim. que foi no Instagram, assim, de um.
de uma pessoa falando sobre isso, né? Então é assim, o que você é agora? Eu me formei, eu sou uma pessoa bem, vamos dizer, estou estável, né, na vida e tal. Você pode comprar uma bicicleta? Posso. Então compra uma bicicleta nova para você, Resolve, né? não é? Seu pai não pôde te dar uma bicicleta nova, mas você tem condição hoje, né, de comprar uma bicicleta. Então resolve esse Resolve. trauma, porque você vai ficar chorando. Sim, Quando eu digo assim, quando eu faço assim, você fica olhando para trás. Ah, meu pai me bateu. Ah, minha mãe gritou comigo. Ah, não tive, sei lá, o doce que eu queria no dia do aniversário. Entende? Aceita. A constelação, ela traz o quê? Aceitação. entenda e continua, né? Porque Faz o que é, porque tem se que ser você feito. fica chorando e pedindo, mãe, Resolve. pai, me dá um doce, pai, me dá uma bicicleta nova, sendo que você já é adulto, você pode comprar uma bicicleta, então vai para a vida. Porque se você fica olhando para trás, julgando, as questões que aconteceram lá com seu pai, com sua mãe, você não olha para frente. Né? O adulto, né? A pessoa que se casa, a pessoa que vai morar sozinha, é um adulto. Então ele tem que tomar postura de adulto, né? E agradecer. Então a constelação trabalha o quê? Aceitação, porque você não tem força para mudar o passado de quem quer Passado. que seja e de resolver qualquer problema dos seus pais. Deixe então os problemas dos seus pais com Com eles. eles, né? Eles são grandes. Lembra da hierarquia? Então os pais são grandes. Você é pequeno dentro do sistema. Agora você vai ser grande quando se formar uma nova Isso, família. exatamente. Sim. Quando você tiver filho, aí você vai ser o grande, seu filho vai ser o pequeno. Isso é interessante. Mas, Eu me lembro até um caso ah, de um colega meu que teve a família, né? Foi que é o caso típico, né? Abandonado pelo pai, então, só que no caso ele já conhecia o pai, mas o pai nunca visitava, toda aquela história. E aí, até lembro quando a gente tinha uns 17, 18 anos, ele até contava, né? Falava, olha, acho que eu vou ser igual meu pai, né? Vou arrumar. Só que aí ele foi tomando a consciência e falou, opa, peraí, eu posso casar, né? Posso ter os meus filhos, tudo e fazer diferente. E não abandonar. E dar aquilo que eu acho que eles merecem, aliás, aquilo que eles merecem e continuar uma nova vida. E até no início do casamento, e é interessante, a gente observa como alguns padrões, e acho que quando não vem esse processo de descoberta, eles começam a se repetir, né? sim. E aí, no início, ele separou, acho que ficou, acho que teve os filhos, acho que teve dois filhos, cada um tinha 2 ou 3 anos por aí. Aí separou, e aí depois, né? E ele até comentava, não, também foi abandonado pelo meu pai, não morri, tô aqui hoje e tal, os meus filhos. Só que acho que uns 6 meses depois, que foi tomando consciência, opa, peraí. Aí voltou, né, começou a cuidar dos filhos, da esposa, tudo. Hoje segue a vida tranquilo. Mas assim, acho que ele chegou a escorregar, quis repetir o processo do pai, acho que depois teve a consciência, falou, peraí, eu posso fazer diferente, né? Foi um problema dele, né? E eu tenho a minha. Acho que isso é importante, que você pega até algumas pessoas também. Aham. Quando você falava, olha, tem gente que tem problema com a mãe ou com o pai que não dava isso, não dava aquilo, e até hoje fica, minha mãe não liga pra mim, minha mãe fala, segue a vida, né? Porque às vezes a gente quer, e acho que até é interessante a gente falar da conciliação familiar, você pensa, vou resolver o meu problema e também quero que os outros resolvam. Eu tô aqui bem, aí você chega em casa, opa, peraí, lá a minha mãe estava ok, mas por que que ela não está aqui? Então, assim, você não consegue mudar o outro, é mudar você, como você vai lidar com as situações, né? É bem por aí, Isaías. Então, isso é a cura. Essa história que você Sim, contou, então a pessoa ela conseguiu harmonizar, ela conseguiu curar, porque a gente não precisa repetir o que os nossos pais fizeram, pelo que eles passaram, né? Só que é muito comum a é gente muito repetir comum. padrão. A gente repete porque a gente quer pertencer, tá? Então, lembra a lei do pertencimento? A Pertencimento. gente acha que a gente tem que fazer igual para pertencer à família, né? Nesse amor que nos leva, né, a seguir de forma Uhum. cega e infantil, Entendi. né? Quando você chega em casa e você quer ficar chorando, porque minha mãe, isso aqui não vê seus filhos que estão ali para cuidar, né? Você está sendo bem imatura nesse sentido, né? Ah, minha mãe me abandonou, também vai abandonar.
né? isso. Então, o que que nossos pais, o que que nossos avós querem? Que a gente evolua, que a gente se Sim. cure disso. A gente não precisa fazer igual. Então, a constelação diz: você pode fazer diferente. Você não precisa seguir um padrão de separações, de doença, porque o nosso corpo ele reage, né? Nós somatizamos os nossos problemas, porque nós somos um ser integral, né? Como você, sua empresa, Saúde saúde integrativa. integrativa. Sim. Então, nós somos. Está tudo dentro. Então, nossos problemas, as nossas questões, tudo que a gente passa, né, emocionais, estão ligadas ao nosso corpo. E o nosso sistema familiar está ali, né? Ele é você, todo o seu sistema, vamos dizer, os sistemas do seu corpo Aham. digestivo, todos eles são do seu sistema familiar. Hum. Então está tudo interligado. Então Interligado, né? você repete padrão e repete padrão de doença também, porque você vai administrar os problemas. Se você administrar a sua vida igual que a sua mãe e seu pai administrou e tal, e continuar seguindo o mesmo padrão, O você resultado vai vai ser o mesmo, né? o resultado vai ser o mesmo. Você vai ter o mesmo tipo de questão, vamos dizer, na sua saúde. Ah, mas então você está dizendo que a gente tem que mudar o padrão também. Algumas coisas, Tem que né? mudar. Algumas coisas que. Porque assim, o que, que você traz dos seus antepassados, de toda a sua ancestralidade, dos seus pais? Você traz toda a sua força, você traz muitas coisas boas, né? Para você ter uma vida Sim. digna, para você trabalhar, para você estudar, para você, não é? Fazer muitas coisas boas. Você tem, você enxerga, você anda, você tem, né? Toda a saúde para isso. E só que você traz também algumas questões que não foram tão legais, né, nesse campo, porque é uma Uhum. história, a nossa família vai contando uma história, então a gente traz também algumas coisas que não foram bem resolvidas. Então, quando a gente diz, você pode fazer diferente, você pode quebrar esse padrão, é nesse sentido, de evoluir, né, de cura, de trazer mais harmonia, também para o seu corpo, né, para a sua vida e para a sua saúde. E aí, quando você fala de saúde, até, né, estava pensando que a gente fala da questão da saúde e até os problemas da outra pessoa, os problemas de saúde mesmo, né? Se eu não cuidar bem, eles acabam afetando diretamente, então a pessoa ela tem que deixar a pessoa, porque em muitos casos a gente vê o seguinte, às vezes a pessoa ela tem uma pessoa que ela está doente na família, Ah, né? E aí, talvez essa pessoa, ela cuida e talvez ela não quer também viver uma vida normal, porque, peraí, minha mãe tá doente, meu irmão tá doente, como que eu vou estar aqui almoçando bem? Como que eu vou estar vivendo bem? Então, eu tenho que entrar naquele ambiente, né? Viver a dor, sentir a dor, né? Ficar mal como a outra pessoa está, porque parece, não, agora eu estou no sistema de companheirismo, né? Se ele aham. tá mal, também tem que estar mal. E aí, talvez quando ela começa a ter, né? Se ela está com a saúde bem, ou se ela vai fazer exercício, tem uma boa alimentação, às vezes ela se sente mal porque o outro não está, Sente né? Então culpa, sente culpa, né? Então eu né? tenho que pertencer àquilo, né? Exatamente. É isso, é você querer pertencer por uma coisa que não é boa, por uma coisa que traz sofrimento. Isso assim, é o que mais acontece, né, dentro dos sistemas, né, e onde a constelação ajuda. Então, o seu movimento tem que ser o contrário. O que que você tem que fazer? Você tem lá um ambiente, né, de pessoas doentes que Aham. estão, né, dentro daquele cenário. Você tem que ter saúde, ir em busca da saúde, mostrar, puxar, trazer aquelas pessoas para você. Olha como é legal, estou fazendo exercício físico. Olha como é bom isso, entende? Mostrar para aquelas pessoas que estão doentes, existe um caminho diferente. Existe algo que pode ser feito, uma alimentação diferente, existe algo. Então, o movimento normalmente é de culpa, né? A pessoa sente, tipo, minha mãe está lá, doente, velhinha, não sei o quê, né? Eu preciso ficar lá, né? Você precisa sim cuidar da sua mãe, você precisa, né, dar o respaldo que ela precisa, mas você precisa também respeitar e honrar esse corpo, essa vida que você tem.
Como que você honra a vida que a sua mãe te deu? Vivendo bem. Entende? Então, se você entrar no campo da doença, falar, não, eu vou ficar aqui Sim. porque isso não honrar a saúde, a vida. Você tem uma vida, você tem que honrar. Então, o processo tem que ser ao contrário. Você tem que puxar a sua família para o bem-estar. Você tem que mostrar para ela que é possível viver melhor sem doença. Como que você vai fazer isso? Não ficando doente. Então, é essa consciência que eu te digo que É, a constelação traz. porque se você Então, padroniza a doença também, o outro vai achar, tudo bem, então eu vamos estou viver todo doente, mundo vamos todo mundo doente. doente, né? E aí também, às vezes, tem até pelo outro lado, a pessoa, ela até o doente, né? A pessoa, ela quer, você tem até uma pressão psicológica também do outro. Eu tô aqui na cama, deitado, passando mal, e você tá lá na festa, você foi lá jogar futebol, você foi fazer aquilo, e aí a pessoa vai falar, verdade, não faz sentido, né? Cada Uhum, onde eu estava, né? E uhum, tendo essa consciência é importante, uhum. né? É, é a culpa, né? Que É a a outra pessoa culpa. quer jogar em cima, né? É uma desarmonia, né? A pessoa está desequilibrada, vamos dizer assim, né? Quando ela joga, né? Quer jogar. Mas assim, o que é possível você fazer Sim. pela sua família? Né? O que é possível você fazer pela pessoa que está acamada? Você pode levar um remédio, dar um carinho, fazer o seu melhor, né? Então, essa pessoa, se ela estiver ouvindo a gente, assim, olha, eu faço o meu melhor, eu estou aqui, né, junto com você, sempre que você precisar. E quero que você também tenha saúde. Quero que você venha Siga. comigo na Aham. festa. Eu quero te ver bem, né? Então é difícil, Isaías, eu entendo. Mas assim, esse é o trabalho da constelação, né? Levar que assim, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história, né? E a pessoa, por mais que ela conheça, por mais que ela tenha consciência, ela vai escolher, né? A gente tem as escolhas na nossa vida. Sim. Então, eu escolho Uhum. ficar na dor. Só que inconscientemente aquele campo, aquele sistema, ele vai continuar na dor, Vai vai continuar continuar. no sofrimento. Então essa pessoa que hoje, né, tem um ente doente e ela vai viver a vida plena com saúde, o filho dela tende a ter uma vida mais Sim, muito mais saudável. saudável. Porém, se ela vai se ligar na dor e na doença, isso continua, Passa entende? pro O filho, padrão né? vai se Pegou da mãe, repetindo. passou pro filho, e aí o filho talvez tenha a tendência, se não quebrar esse ciclo, vai passar, né? Porque uma geração vai curando a outra. Tem de uma geração para outra, né? Nós somos seres evolutivos, então uma geração vai curando. Quando eu digo curando, é em todos os sentidos, não é só em doença, né? Mas curando questões de, vamos dizer, de pobreza, Pobreza. né? Questões afetivas. Então, nessa nossa caminhada de vida, uma geração vai evoluindo, entende? É, Demora, né? Não é demora. uma coisa assim, Sim, mas então o campo do inconsciente, quando a gente faz a constelação, a pessoa doente, mesmo que ela não esteja lá na constelação, se essa pessoa vai, essa que tem uma vida saudável, vai fazer uma constelação, puxa, eu me sinto culpada, porque meu irmão, por exemplo, né, tá doente, ele me cobra, né? Então, o que que acontece? O inconsciente do irmão, ele recebe essa informação. Porque o trabalho numa constelação como essa vai dizer para o irmão: permita que a sua irmã tenha uma boa vida, né? Libere ela, vai viver, viva, não né? é? Deixa ele viver Então em o paz, irmão, né? inconscientemente, ele vai sentir isso. Quando a gente faz uma constelação, não é só para a pessoa, é para todo o sistema. Então, quando você perguntou no início, a pessoa vai fazer uma constelação, todos os membros têm que ir? Não, só a pessoa. Porém, o que que acontece? Esse trabalho é para todo o sistema. Então, no inconsciente daquela família, vai ter informação, entende? De que é a cura que a gente precisa. E se tem alguém saudável, é aquilo que tem que continuar, entende?
através dessa pessoa e dos filhos. Sim. Então, a constelação é como você jogar uma pedra, sabe, num rio, assim, uma pedrinha, e amplia, sabe, né? Sim. Amplia, Aham. faz aquelas camadas, assim, Sim. abrindo. Então, o trabalho da constelação é, dizendo de uma forma, né, vamos dizer, lúdica, é isso. Então, o sistema vai sentir essas camadas. Então, inconscientemente, as pessoas, essa informação chega, ela não sabe como chegou, mas a informação no inconsciente da pessoa, ela chega. Ah, que E bacana. aí há esse movimento, né, que Bert chamava de movimentos da alma. Hum. Então, são movimentos que transcendem a esse racional. Sim. Ah, mas como a pessoa sabe? Como vai acontecer isso? Né, quando chega alguém para constelar, assim, com muitas perguntas assim no racional, eu já digo, olha, não é um processo racional. É uma vivência que você vai ter e a partir daí a gente não tem controle, entende? Quantas dimensões alcançam? Ninguém tem o controle sobre isso, né? E é uma sessão apenas ou não? Ou às Uma vezes tem que ser sessão, várias? uma Em uma você sessão, consegue. uma sessão. Só que acontece, às vezes a pessoa ela tem um resultado super positivo, né? Super legal, ela tem então ela quer repetir, né? E a gente diz então, olha, vamos esperar um pouco, vamos esperar alguns Ver o que meses. que se Não, deu, para o que que aconteceu porque para harmonizar o seria? que que a gente fala? Para assentar, né? Para que aquilo se solidifique, para você, né? Calma, vamos por partes, né? Daqui Devagar. a algum tempo, né? A gente faz, né? Uma próxima. Mas normalmente a pessoa ela dá um tempo, né? Só assim, tem pessoas que são muito ansiosas, né? Que querem É, resolver isso muita tá, é, às coisa e vezes ela tal. quer que Não, naquele calma. problema tal e ela tem que, quando ela vai fazer também, ela não pode ir na expectativa, porque tem gente que fala, não, eu vou fazer Uhum, e vou uhum. ajudar todo mundo da minha família, eles são daquela que chega em casa e cadê a mágica, Aquela né? bagunça Não toda. aconteceu nada, né? Então, quando a pessoa vai com uma questão, então ela chega com uma questão, tem uma questão, sei lá, financeira, né? E quando a gente inicia a constelação e começa a fazer o trabalho, aparecem outras coisas. Aparece um aborto, que a pessoa não sabia que tinha no sistema, ou ela mesma não falou aquilo, mas aparece, né? E a gente pergunta, o que que aconteceu aqui? Então, a Sei lá, o constelação aborto, dentro do sistema, é, né? Às vezes a própria pessoa fala, não, eu fiz um aborto. Ela lembra. chega, tem casos que a pessoa nem, não lembra. Não lembra. Não, de falar. Tipo, Sim, relaciona, né? ela não Ah, relaciona a tá. questão financeira com algo que aconteceu dentro do sistema, entende? Então, o que acontece? Você chega com uma questão, porém, quando se abre o campo do sistema, né, desse trabalho do inconsciente, que vem as informações, vai caminhando, a constelação vai caminhando, ela vai tendo um processo, um caminho, que a pessoa fala, nossa, mas não era isso, né? Que você está dizendo, vai chegar em casa e Sim. falar, não resolveu nada. Porém, a constelação vai trabalhar o que é essencial. Hum. Então, o que está na frente? O que dentro desse sistema está em desarmonia, que está na frente, que precisa ser resolvido? Mas o que que tem a ver o aborto com a minha questão financeira? Vai ter. Está relacionado. Por quê? Se você entende que algo, puxa, aconteceu isso dentro da minha família, aconteceu isso comigo, e eu não me harmonizei com isso, eu não entendi exatamente o quanto que isso Uhum. reflete na minha vida, então você vai entender agora, a gente vai entrar, né? Vai trazer luz, a consciência, você vai trabalhar isso dentro de você, você vai se harmonizar, a sua família vai ficar mais harmônica, a tendência vai ser você evoluir na sua vida financeira, tá? Então, a constelação vai trazer o que é essencial, o que é, sabe, urgente. Sim.
Ai, mas eu quero ver, sei lá, não arrumo namorado, por exemplo. Questão afetiva, né? Que Não às tenho vezes ela vai ninguém. procurando, ela chega lá, ó, vim aqui para resolver o problema, preciso achar um namorado, não consigo. Vim aqui, quero ficar rico, também não estou conseguindo, resolve esse Sim, problema. sim. Então não Não, é. não, gente, a constelação não vai trazer um namorado para você. Não é isso, né? Mas vai buscar aqui o que está oculto nesse sistema. Sim, O que que eu não estou vendo que é tão importante para mim, na minha vida, que eu não estou sim, conseguindo entender, que eu não estou conseguindo levar para minha vida isso, tá tudo uma bagunça, né? Tá sempre em sim. conflito, então vai trazer o que é mais importante para você, Ah, legal. né? Terezinha, então, olha, chegamos no final. Você tem muito papo, tem muito assunto, Uhum. fiquei com várias. Já tem inúmeras Muitas perguntas perguntas aqui, ainda. muitas coisas que você vai falando, aí o campo ele vai abrindo. Eu acho que isso é interessante, né? Então, Uhum. aí fica o convite para voltar para continuar o assunto, né? Acho que com certeza as pessoas assistem, começam a ficar curiosas, principalmente que começam a relacionar com a Sim. sua vida, né? Aham. Isso que é a questão integral, né? As dores, né? Relação financeira, de saúde, tudo está relacionado, né? Aham. Tem Tudo. que deixar seus recados finais, como que a gente entra em contato, como que eu consigo lá ter uma sessão de constelação com a Terezinha, como que faz? Pode olhar para a câmera aqui, deixar suas informações, fique à vontade. Tá legal. Isaías, eu agradeço muito, né, de novo, estar aqui com você e poder ter esse canal. Eu vou deixar o endereço do Instagram, né, que acho que é um canal aí legal, Maria Terezinha Pérez. Terezinha com Z, Pérez com S, tá? Com essa carinha aqui. Vocês me encontram lá e aí pode deixar recado e a gente marca, né, uma sessão, a gente conversa mais, né? Se tiver alguma dúvida, o que tem a gente está disponível. Eu Perfeito. agradeço. A gente agradece muito, muito, muito mesmo essa sua partilha, né? Acho que você, nossa, foi essencial, consegue esclarecer diversas informações com a sua tranquilidade, a forma como que você vai passando as informações vai deixando tudo mais claro, né? E a gente agradece você que Adorei. acompanhou o nosso podcast, né? Compartilha, né? Curta aí, olha, espalhe para pessoas que você acha que vai fazer bem a constelação familiar, para você também, né? Precisando. E então, a gente tem lá a nossa plataforma do Apoia-se também. Ajude para que nós possamos trazer mais pessoas como a Terezinha, expandir esse conhecimento, né? Para o número maior de pessoas possível. Tá bom? A gente agradece a sua participação e até o nosso próximo podcast. Até lá. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.